autoritário. Hora do chá, hora de ficar por dentro das notícias. Sobre a mesa, xícaras e panfletos. Nas cadeiras, as senhoras do Reino Unido. O panfleto, ele foi publicado em Portugal, mas ele circulou, nós temos provas que ele circulou no Rio de Janeiro, porque ele foi anunciado no jornal aqui, né, na Gazeta do Rio de Janeiro, que era a conversação das senhoras na hora do chá. E é muito interessante porque justamente a mulher nesse momento ela não tem nenhuma, digamos, participação mais efetiva na política. E o panfleto vai ser uma conversação de várias senhoras sobre esses acontecimentos recentes da política, da mudança, do fim do absolutismo, das novas ideias liberais e até que ponto a mulher poderia ter direito de uma participação na política, né, com uma coisa bastante moderna. Então seria a hora do chá e elas estavam comentando muitos desses panfletos que circulavam naquele momento. E a participação das mulheres? Era só na hora do chá? Elas não tinham direitos políticos? As mulheres não votavam, as mulheres não tinham direito de voto, né? Não estava proibido explicitamente, não, né? Que nós, a base da nossa Constituição era a Constituição de Cádiz, que era a Constituição espanhola de 1812. Mas na prática não. Elas não votavam. não votavam. Dizendo, não podem, não, mas dava como óbvio que não deviam votar. Mas há algumas coisas interessantes, por exemplo, há um panfleto de 1823 que é um requerimento que as mulheres fazem a Dom Pedro. Já tivemos o processo de independência e são mulheres brasileiras que requerem a Dom Pedro que os seus maridos, que são portugueses, adquiram o direito de serem brasileiros porque são casados com elas e que muitas vezes eles estão sendo perseguidos porque são portugueses. Então mostra de alguma forma que embora não haja um engajamento, né, além daquelas heroínas famosas, mas mostra alguma participação. Há um dado interessante que é um baiano, que é o Domingo Borges de Barros, que é o pai da futura Condessa de Barral, que tem uma atuação no Segundo Reinado, né? E ele vai fazer uma proposta nas Cortes de Lisboa que a mulher, mãe de mais de 7 filhos, ela pudesse votar, porque ele diria que essa mulher já teria dado a sua contribuição, né, à pátria, porque ela teve vários filhos que podem lutar pela pátria. Quando isso vem à tona na discussão das Cortes de Lisboa, o Manuel Fernandes Tomás, que era o líder, né, português desse movimento liberal de 1820, e outros deputados portugueses, eles dizem que aquilo não é pauta nem de discussão, que aquilo tinha que ser retirado inteiramente da pauta das Cortes. Pelo menos 2 mulheres, né, tiveram, né, uma posição importante. Como na Bahia, a abadesa, né, Joana Angélica, foi uma vítima, então se transformou realmente numa figura importante, porque ela era favorável à independência brasileira, né, contra o governador de armas português, que era Madeira, General Madeira, e neste processo dessa luta, invadiram o convento e ela foi morta. A outra mulher importante é a princesa Leopoldina. No processo que Dom Pedro estava viajando para São Paulo, chegaram essas cartas das cortes portuguesas, né, exigindo que Dom Pedro voltasse, uma série de outras exigências. E ela estava aqui no Rio com o José Bonifácio, que estava praticamente governando nesse momento, mas ela era a chefe de governo enquanto Dom Pedro estava lá. E ela foi uma das pessoas que insistiram com o Zé Bonifácio, disseram, não, chegou a hora de tomar uma posição em relação a isso e mandaram, né, essas correspondências foi mandada para Dom Pedro, né, que encontraram lá no Ipiranga, junto com uma carta dela, insistindo que se tomasse uma posição. Daí a famosa frase de José Bonifácio, né, a respeito de Dom Pedro e dela.
Pena que ele não seja ela.